Sustenta pai d'éguinha. Pessoal, olha a questãozinha Consulpan 2024, certo? Atualizadíssima. Ela me diz o seguinte: de acordo com o período, existem algumas teorias para explicar esse fato. É correto afirmar que, letra A, o verbo existir é impessoal. Letra B, o termo algumas teorias exerce a função de sujeito. Letra C, a palavra para é uma conjunção. Ou D, o verbo explicar está flexionado para o singular. Vamos analisar aqui. Primeira coisa, é uma questão de análise sintática. Então, vamos fazer a análise sintática desse período. A primeira coisa que a gente faz na análise sintática é pegar o verbo. Está aqui o verbo existem. Peguei o verbo existem e vou perguntar quem é o sujeito dele, tá? De acordo com o período, existem algumas teorias. Ei, verbo, o que é que existem? O que é? Aí ele me responde, ó, o verbo, existe o quê? Algumas teorias, tá? Algumas teorias, portanto, aí é o nosso sujeito, beleza? Sujeito da oração. Que tipo de sujeito? Sujeito simples, porque ele tem um único núcleo, que é a palavra teoria, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, letra A, o verbo é impessoal? Não, ele é um verbo pessoal. Impessoal é quando o verbo não tem sujeito. E no caso aí ele tem um sujeito e é um sujeito simples, beleza? Então, quando a questão falar verbo impessoal, é porque diz que ele não tem pessoa, ou seja, ele não tem sujeito, tá bom? Então, letra A está errada. B, o termo algumas teorias exerce a função de sujeito. Tá aqui, ó, algumas teorias é o nosso sujeito da oração, beleza? Então, tudo indica que a letra B é a nossa resposta. Olha aí a letra C. A palavra para é uma conjunção. Existem algumas teorias para explicar esse fato, tá? Pessoal, cuidado que o para, ele pode ser realmente, ele pode ser uma conjunção final, tá? Ele pode ser uma conjunção final, que traz ideia de finalidade, mas o para também pode ser uma preposição, beleza? Ele vai ser conjunção final quando ele traz uma ideia de finalidade, certo? E ele é um para, uma preposição só quando ele liga os termos, tá bom? No caso aí, o para está como uma preposição e não como uma conjunção, beleza? Portanto, a letra C também está errada. E a letra D, eu tenho o verbo explicar. Está flexionado no singular. Pessoal, o verbo explicar, ele está no infinitivo. Tá aqui, ó, explicar, quando termina em AR. Então, quando um verbo termina em AR, tá? ER e R, a gente diz que esse verbo está flexionado no infinitivo, tá? Ele está na sua origem, infinitivo. Não podemos falar que este verbo está no singular, beleza? Então, letra D está errada. Portanto, aqui, ó, letra B de bola é a nossa resposta, beleza? Sustenta, sustenta, pai da guia.